Fala pessoal, meu nome é Jorge Luiz e a gente vai falar um pouquinho sobre ultrassom de uma forma terapêutica e de uma forma mais voltada também para a estética, ok? Vamos lá, então o que é ultrassom? Ultrassom é a vibração mecânica sonora, como aqui está dizendo, tá? O ouvido humano ele é capaz de escutar de 20 Hz a 20 mil Hz. O que significa Hz? Toda vez quando aparecer Hz significa frequência, e frequência é a quantidade de vezes que acontece alguma coisa. Ok? Então, por exemplo, o quão é frequente acontecer esse tipo de coisa? Enquanto maior a frequência, mais vezes acontece. Enquanto menor a frequência, menos vezes acontece. Certo? Então, são considerados equipamentos abaixo de 20 Hz, equipamentos geradores infrassom. E acima de 20 mil, equipamentos geradores de ultrassom. Ok? Então, daí vem o nome ultrassom. Eu coloquei tanto 1 quanto 3 MHz, eles são equipamentos com um nível de geração de energia sonora muito grande. Então, 1 MHz significa que houve uma vibração emitida de 1 milhão de vezes por 1 segundo. E 3 MHz, 3 milhões de vezes de repetição por 1 segundo. Isso significa que, vamos lá, imagina que isso aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu marcar aqui para vocês melhor. Imagina que isso aqui seja um cabeçote, entre aspas, que é o nome vulgar que o pessoal utiliza, tá? O nome correto é transdutor, que está emitindo alguma coisa, está transmitindo alguma coisa, tá? Aqui dentro a gente tem um cristal. Esse cristal, ele é capaz de absorver uma energia elétrica e transformar essa energia elétrica em energia mecânica. Ele consegue vibrar tanto de 1 MHz, que é 1 milhão de vezes por segundo, tanto 3, ok? Vamos lá. Essa energia, eu coloquei alguns tipos de formas de energias que ela de acordo com o tecido aqui proposto. Mas vamos lá. Opa. Vamos lá. Essa energia, essa energia sonora, foi transformada de uma energia elétrica para uma sonora mecânica. Ela pode bater no tecido e voltar sofrendo reflexão. Ela pode ser transmitida para outros tecidos. Ela pode ser absorvida, né, quando ela consegue passar a resistência do tecido. Ela pode sofrer reverberação, que é o exemplo que eu dei aqui de um cara quando dá um tiro na parede e esse tiro a bala bate em várias direções. Então pode acontecer isso com a energia, ela pode bater em vários tecidos e se reverberar, tá? Ela pode sofrer atenuação. Enquanto maior a profundidade do tecido, mais atenuação ela vai sofrendo, ela vai perdendo força ao longo do trajeto. Então, esses tipos de energia acontecem todos eles ao mesmo tempo. O que vai diferenciar se vai ter mais absorção ou não em cada tecido é a quantidade de água, porque enquanto mais água eu tenho no tecido, mais eu consigo absorver aquela vibração ou ser transmitida. Enquanto o tecido for mais duro, menos energia ele vai absorver e mais reflexão vai ter, tá? Então eu coloquei uma tabelinha aqui do livro de Jones Eduardo Agni, Eu Sei Eletroterapia, que ele aparece a impedância do tecido aqui para vocês. Então essa tabela aqui é a mais importante, que é a impedância do tecido. Os tecidos que eu marquei em azul são os tecidos que têm afinidade com ultrassom, são os tecidos que é legal a gente utilizar ultrassom. Então você vê que tem a água, tem o músculo, tem a gordura, tá? Muita gente vai falar, mas a gordura, sim, a gordura ela é hidrofóbica, mas ela tem quantidade de água suficiente para você aplicar essa energia ultrassônica e ser absorvida com eficiência. Eu coloquei o tecido ósseo aqui porque ele tem impedância muito alta, logo vai ter mais reflexão e não vai ser tão eficiente essa vibração no tecido, certo? No tecido ósseo. Mas muita gente vai me perguntar: mas eu utilizei ultrassom no joelho da minha paciente e ela respondeu super bem. Vamos lá, lembra do que eu falei? Tem que ter bastante líquido no tecido para ser essa energia ser aproveitada bem. Quando o joelho da sua paciente estiver inchado, é porque tem líquido, tem edema. Então você vai poder utilizar com segurança, obviamente nos parâmetros que eu vou ensinar no decorrer do vídeo, para você utilizar e ter um resultado benéfico. Porque se você utilizar ultrassom no joelho sequinho, sem edema, o resultado não pode ser tão bom quanto esperado, ok? Vamos lá. Então, o que é era, né? O pessoal sempre vivia falando de era no transdutor. A era significa efetiva área de emissão, que é o cristal, o nome do cristal que o pessoal diz bastante.
Antigamente os equipamentos eram produzidos de fábrica com uma era de 5 centímetros total. Hoje em dia nós temos eras de 7 centímetros e até os equipamentos umas eras maiores, como ecos, como mantos, que são equipamentos que são utilizados bastante para estética, tá? Para fisioterapia também eu já vi equipamentos que possuem 4 eras no mesmo transdutor, então ele fica oscilando, ok? Vamos lá. Pulei essa parte aqui, vamos lá. Então, enquanto maior for a era, menor será o tempo de tratamento do paciente. Isso eu vou explicar um pouquinho para frente, ok? E os modos que o ultrassom possui? O ultrassom possui um modo contínuo e o que não é contínuo tem que ser pulsado. Esse ciclo de trabalho de 100% é o que? Vamos lá. O ultrassom que produz um modo contínuo, ele produz 100% do ciclo de trabalho. Então, se ele produz 1 MHz, se o equipamento ele produz 1 MHz, que é 1 milhão de vibração por 1 segundo, ele vai produzir esse 1 milhão durante 1 segundo. Se ele é pulsado, ele produz 50% ou 20%, significa que de 1 milhão eu vou utilizar só 50%, porque o meu objetivo no modo pulsado é não fazer com que a vibração seja tão intensa. Num caso agudo, a gente vai utilizar o modo pulsado porque essa vibração não pode ser muito intensa, porque você pode aumentar o calor da região e piorar a sintomatologia do paciente. Já no modo crônico, quando está sequinho, mas o paciente tem um pouco de dor ali, você está querendo cicatrizar mais o tecido, você usa o modo contínuo, porque o objetivo é aumentar a vibração naquele local, aumentar a cavitação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E a gente também tem as frequências do pulso, né? Que enquanto maior a frequência do pulso, o mesmo esquema, mais para caso crônico eu vou usar, e enquanto menor a frequência do pulso, mais o caso vai estar agudo, ok? Vamos lá, eu coloquei só uma tabelinha aqui para vocês. Opa, eu coloquei essa tabelinha, aqui para vocês verem que enquanto maior o ciclo de trabalho for, né, mais calor vai gerar. Então eu tenho um ciclo de trabalho aqui de 100%, mais calor gera, e enquanto menor for esse ciclo de trabalho, menos calor vai ser gerado na região, tá? Potência do ultrassom. Eu tenho uma potência. Hoje em dia, os equipamentos nacionais e internacionais, eles geram uma potência máxima de 3 watts, 3,0 watts por centímetro quadrado. Isso é muita potência para um tecido, tá? Mesmo que seja para um tecido muscular cheio de água, ok? E a mínima 0,1. Eu vou botar aqui as tabelas padrões retiradas do livro. Então, nós temos uma potência baixa, uma potência considerada baixa de 0,3, né, que é uma potência que a gente utiliza bastante para um caso agudo, 0,7 para um caso subagudo, indo para o crônico, ali vai depender muito do teu feedback, do que o paciente, de como o paciente está se apresentando na hora para você, e 1,2 uma potência alta que a gente pode utilizar para uma cicatrização de um músculo, de alguma coisa bem focal, ok? O que o ultrassom produz então? Qual é o efeito que o ultrassom produz? Ele produz uma cavitação. Nós temos dois tipos de cavitações, a cavitação estável e a instável. Então a estável é uma vibração a nível molecular, fazendo com que a molécula não sofra implosão, a molécula ela não explode, tá? Assim dizendo. E a cavitação instável é aquela cavitação que você vai utilizar uma potência acima de 1,5 e pode lesionar aquela molécula. Você pode implodir ela gerando uma implosão e prejudicando os tecidos ao redor, certo? Vamos lá. Cavitação estável. Nós conseguimos gerar uma cavitação estável sacudindo a garrafa d'água. Essas bolinhas que ficam aqui, que vocês estão percebendo no vídeo, é o tipo de cavitação estável. E uma cavitação instável é exatamente isso aqui, ó. A cavitação instável é quando você coloca aqui e faz o testezinho da névoa, que faz com que a molécula imploda e ela evapore. Isso aqui é num tecido, tá, pessoal? Também retirado do livro do Eduardo Agnes. Então, quando a gente utiliza uma intensidade muito alta, a gente acaba lesionando o tecido. E isso não é tão legal pra gente. Por isso que tem que tomar cuidado bastante, mais com a potência do equipamento do que qualquer outra coisa. Ok? Vamos lá. E funciona essa bagaça? Tem um artigo aqui para vocês, se vocês quiserem procurar no PubMed, né, que é uma rede científica, vocês vão achar. Eu peguei um artigo bem simples, tem vários,
mas eu peguei esse artigo que eles fizeram um experimento com 20 pessoas, 11 homens, 9 mulheres, fizeram 50 contrações máximas no bíceps dessa pessoa e depois avaliaram a escala de dor. Utilizaram o ultrassom durante 8 dias e verificaram que o ultrassom ele é bom. Ultrassom aqui eu tenho o UST, né? Opa! Tem o UST, que é ultrassom terapêutico contínuo, reduziu a dor no bíceps braquial, especificadamente na região miotendínea, que é onde sofreu o maior nível de tensão, né? Funciona assim, o ultrassom, então a bagaça funciona, né? E tempo, como é que eu vou explicar o tempo? Então, o mínimo considerável para você ter um efeito fisiológico é de 5 minutos, ok? O tempo hoje em dia é uma discussão muito grande, mas o tempo necessário mínimo para você utilizar é 5 minutos. Então, você pega o tamanho da área, que é medida a altura vezes a largura, tira o tamanho da área e divide pela era, que vai dar um tempo, tá? Mas esse tempo não pode ser menor que 5 minutos, ok? Então é basicamente isso, como é que utiliza o ultrassom. E vamos lá, para a parte da estética, como vai funcionar? O nome celulite é vulgar, conhecido por todo mundo, que o nome verdadeiro da celulite é FEG, fibroedema geloide. Você vai utilizar como se fosse qualquer outra lesão de uma fisioterapia. Você tem fibrose ali naquele local, então você vai utilizar especificadamente naquela fibrose. Lembrando, pessoal, não vai adiantar eu passar o ultrassom nessa região e percorrer um caminho muito grande. Aquela região que percorre um caminho muito grande não vai ser o suficiente para ser gerado calor e ter um efeito fisiológico legal. Então você tem que manter ao redor daquela região bem focal. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: o ultrassom funciona muito bem para tecido muscular e tecido gorduroso, que é a celulite, tá? Ele não funciona muito bem para tecido ósseo, a não ser que esteja bastante demasiado, porque contém líquido, e o ultrassom tem que ser usado de forma focal, tá? Você tem que oscilar ali naquela região, mas bem pequeno. Não adianta você oscilar numa região muito grande, senão você não vai ter o efeito desejado, ok? Galera, dá uma curtida aí, dá uma compartilhada para a galera universitária, para até quem mesmo é formado e não sabe utilizar ultrassom, ou se não quer se atualizar, tá? Comenta, compartilha, que isso me ajuda bastante a crescer o canal aqui do YouTube, ok? Grande abraço!